Olá, tudo bem? Aprender é um processo e o erro faz parte desse processo de obter novos conhecimentos. Ninguém aprende nada sem um percurso, sem um processo de busca e muito menos sem cometer erros também. Então a gente não deve ter medo do processo de aprender e não deve ter medo dos erros que todos nós cometemos quando estamos tentando aprender uma coisa nova, uma matéria nova, uma disciplina diferente. Muito disso faz parte muito dessa percepção errada que a gente tem sobre o aprendizado, faz parte do nosso processo escolar e pedagógico, porque a escola normalmente ela transmite a ideia de conhecimento como se isso fosse uma coisa de gênio, de inteligências superiores, e que o erro não faz parte desse processo, né? Quantos de nós não aprendemos que o erro deveria ser evitado e que o erro era motivo de um constrangimento, de uma vergonha? Quantas vezes a gente não passou por aquele constrangimento de ter aquelas anotações em vermelho, né, no nosso caderno, mostrando que aquele erro era uma coisa assim feia, né, e a gente não ficou lá, quando era criancinha, envergonhado e achando que o erro era uma coisa ruim, que deveria ser evitada, né? Quando, na verdade, o erro faz parte de qualquer processo de conhecimento. O professor Mário Sérgio Cortella, no seu livro A Escola e o Conhecimento, chama atenção para esse ponto. Ele cita, por exemplo, grandes inventores e expoentes da ciência que, quando a gente aprende a respeito deles, a gente aprende que eles chegaram a grandes descobertas e parece que isso aconteceu de um jeito mágico. Então, por exemplo, Thomas Edison, que inventou a lâmpada, apesar de ser uma descoberta, uma invenção maravilhosa, destaca-se muito a invenção, mas não se fala, por exemplo, para as crianças, que isso foi um percurso de muita tentativa e erro. O professor Cortella chega a falar em 1150 erros antes de se chegar às grandes descobertas de Thomas Edison, incluindo a lâmpada incandescente. Isaac Newton, que foi um expoente da física, um grande físico, que elaborou a teoria da gravitação universal, teoria da gravidade. A gente aprende que uma maçã caiu sobre a cabeça de Newton, aquele fato lendário, e que de repente, como num passe de mágicas, ele chegou à grande descoberta da gravitação universal dos corpos. E na verdade, o que não se fala nas escolas, ou não se destaca, é que Newton era físico há mais de 20 anos, era um professor na Universidade de Cambridge, ou seja, tinha a física como um dos seus objetos de preocupação. E conhecia tudo a respeito da física muito antes daquele momento, se é que aconteceu, esse fato lendário da queda da maçã sobre a sua cabeça. Se isso aconteceu, foi só um pequeno elemento num grande e longo percurso de estudo, descobertas, aprendizado. E certamente de muitos erros cometidos também. Então, quando você estiver aprendendo uma matéria nova, quando você se deparar com um assunto novo, não tenha medo do processo de aprender e saiba que nesse processo haverá sim muitos erros. Ninguém chega a aprender alguma coisa em grandes saltos. A gente aprende aos poucos, com estudo, com a dedicação e num processo constante. Então, quando você se deparar com esse desafio, não tenha medo do processo de aprender. Lembre-se que aprender é essencialmente um processo e nunca tenha medo de errar. Quando você errar, veja isso como uma grande oportunidade de suscitar novas dúvidas, de compreender melhor aquele assunto e tenha o erro como um ponto de partida normal e natural dentro do processo de aprender.